Conforme, irmãos, o prometido, nós vamos voltar nesta feita ao texto de Mateus capítulo 23, e nós vamos para a segunda parte deste curso abençoado, chamado Como se tornar um fariseu. Eu não sei como foi a sua semana farisaica. Eu espero que não tenha sido muito farisaica, mas nós vamos então para a parte 2, como se tornar um fariseu. Na semana passada, irmãos, nós lemos do versículo 1 ao versículo 13, e a bem do nosso entendimento do contexto, nós vamos fazer esta leitura. Vamos repetir rapidamente os 4 pontos iniciais, e aí então vamos partir para o restante. Mateus 23 diz assim a palavra do Senhor: Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Até aí, meus irmãos, nós vimos o primeiro ponto, que foi: pregue uma coisa e viva outra, se você quer ser um fariseu. E aí o versículo 4 nos diz: eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. E aí nós vimos, em segundo lugar, tenha 2 padrões de comportamento, um para você e outro para os outros. Agora, do versículo 5 ao 12, Jesus diz: tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis. Mas vocês não devem ser chamados rabis. Um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, em terceiro lugar, nós vimos: repudie a posição de servo e busque ser reconhecido como espiritual. E agora, meus irmãos, aí estão os 4 pontos. O versículo 13 completa: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. E fechamos a mensagem no 4º ponto: sejam uma referência má e dê direção errada para o reino de Deus. Então percebe, irmãos, nós vimos aqui que os fariseus estavam sendo repreendidos por Jesus por justa causa. Jesus não estava de implicância, ele não estava fazendo à toa, mas havia uma justificação lógica baseada nas ações dos fariseus, e que, é claro, apesar do tema da nossa mensagem, o objetivo é exatamente o contrário, em que, olhando essas atitudes, nós possamos examinar as nossas vidas e buscar ter um comportamento distinto, oposto, que era inclusive o comportamento de Jesus. Eu prometi na semana passada, e eu quero trazer essa noite, rapidamente, um pano de fundo de como surgiram os fariseus. Então, meus irmãos, esse era um grupo judaico importante que floresceu na Palestina por volta dos fins do 2º século antes de Cristo. E na verdade, meus irmãos, depois da volta do cativeiro com Esdras, Neemias e os sacerdotes Zorobabel e outros mais, haviam 2 classes religiosas, espirituais, de liderança espiritual: os escribas e os sacerdotes. Os escribas cuidavam da pureza, do cuidado com a palavra, do ensino da palavra, e os sacerdotes do culto, da continuidade do culto do templo e assim por diante. Com o passar do tempo, meus irmãos, e da secularização da religião judaica, cada vez mais política e voltada para coisas materiais e cada vez menos espirituais, outros grupos religiosos foram surgindo, e por volta do final do 2º século, esse grupo, os saduceus, se fortaleceu.
A palavra fariseu provavelmente vem de uma palavra aramaica no passivo chamado perissaiá, significando separado. Ainda há uma dúvida se eles se chamavam de separados ou o povo chamava de separado, mas o fato é que o nome pegou. Então, na verdade, nem se sabe de que eles eram separados. Se, por exemplo, dos governantes da época, dos povos gentios, do povo como um todo, ou dos judeus não religiosos, ou seja, dos judeus que não eram de nenhuma facção religiosa. O fato é que havia um entendimento farisaico em que eles estavam restaurando a pureza cerimonial, voltando à época de Esdras e Neemias. Ou seja, no final das contas, havia até um propósito um tanto quanto nobre, mas que se distorceu, se inflou de orgulho, de vaidade, com o passar do tempo, até chegar ao estado na época de Jesus. Então, embora nem todos os fariseus fossem peritos na lei, o farisaísmo era a ideologia da vasta maioria dos escribas e mestres da lei, e assim eles eram como se achavam guardiões e os verdadeiros intérpretes da lei. Eles argumentavam que era melhor não confundir o farisaísmo com a ideologia dos escribas, que cuidavam apenas de reproduzir a Bíblia, o Antigo Testamento, a Torá, e não também de interpretá-la. O grande problema, meus irmãos, é que dessa escola de interpretação surgiram diversas aplicações práticas de forma exagerada. Era por isso que os fariseus perseguiam e criticavam Jesus quando ele curava, por exemplo, no sábado, porque isso já era um escrito dos rabis, dos líderes do farisaísmo, como uma dedução, uma conclusão do que era a guarda do sábado na lei mosaica, na lei de Moisés. Bem, então, meus irmãos, esse pano de fundo nos mostra que quando chega na época de Jesus, eles veem Jesus como uma ameaça. Por quê? Provavelmente por causa de duas razões. Há alguns que defendem uma, alguns que defendem outra, e alguns que defendem as duas, e eu pessoalmente acredito assim. Aqueles que veem os fariseus como uma classe principalmente política, defendem que Jesus, para eles, veio a ser considerado um risco ou uma ameaça política, porque os ensinamentos dele colocaria novamente os judeus em rota de colisão com os dominadores romanos, ameaçando assim a posição política que os fariseus gozavam na época. Agora, por outro lado, aqueles que entendem os fariseus como uma organização mais de peritos na lei e religiosa, sugerem que Jesus se tornou um rival perigoso, porque os seus ensinamentos desafiavam a interpretação que os fariseus traziam da lei. Por exemplo, Jesus falava: lembre-se o que lhe foi dito. Aí ele citava o texto do Antigo Testamento. O que Jesus falava? Eu, porém, lhes digo. Então, toda vez que Jesus falava isso, ele colocava o povo em questionamento do ensino farisaico. Com esse pano de fundo, meus irmãos, nós vemos que quando chega em Mateus 23, esta oposição já está declarada, e Jesus agora não fica apenas respondendo às perguntas dos fariseus, não fica apenas agora defendendo-se das acusações, agora ele parte para a ofensiva, uma vez que já está a essa altura nos últimos meses do seu ministério. Então, voltando para a palavra de Deus, irmãos, aonde nós paramos no versículo 13, no versículo 14, Jesus traz mais um daqueles ais que nós começamos a ver na semana passada. Ele diz o seguinte: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Por quê? Vocês devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações, por isso serão castigados mais severamente. O que acontecia, meus irmãos? Por causa de um zelo falso para proteger a sua posição religiosa, a necessidade, a carência, no caso naquela época, no exemplo de Jesus, das viúvas, não recebia a sua devida atenção, e pelo contrário, a exigência religiosa deles piorava a situação
de carência dessas vidas, porque eles exigiam o comportamento e as ofertas e a dedicação de pessoas que não tinham a mínima condição e que, por outro lado, deveriam ser ajudadas. Eu não sei se você tem uma ideia exata do que é ser uma viúva naquele tempo, no primeiro século, mas não tinha INSS, não tinha pensão, não tinha uma grande possibilidade de mercado de trabalho. Quando o marido morria, as viúvas ficavam à mercê dos seus filhos. E se os filhos não cuidassem dela, ou se eles não existissem, ela ficava à mercê de quem quer que fosse. Por isso que Jesus, morrendo na cruz, vira para João e diz: filho, aí está a tua mãe. Ele se refere a Maria. E vira para Maria e diz: mulher, aí está o teu filho. Então, como um dos últimos atos, meus irmãos, de Jesus na cruz, é que ele confia a sua mãe aos cuidados de João. Interessante, ele não era filho único. Dentre seus discípulos, nós temos posteriormente a sua morte, a sua ressurreição, Tiago e Judas, outro Judas, né? Que se convertem e são servos do Senhor o resto da sua vida. Mas interessante que ele toma esse cuidado e confia a um dos seus apóstolos também o cuidado com a sua mãe. Na igreja primitiva em Atos, você vê novamente que havia um cuidado com as viúvas e também os órfãos. Não havia mesmo serviço de proteção, orfanato, nada naquela época. Então a igreja se encarregava dos necessitados. Da mesma maneira, os fariseus, como líderes religiosos, deveriam também se importar com aqueles que passavam necessidade, uma vez que eles gozavam de uma posição social extremamente privilegiada. Nada lhes faltava. Então Jesus os critica, meus irmãos, da seguinte maneira: quer ser um fariseu? Ponto 5. Negligenciem a necessidade de outrem, escondendo-a na religiosidade. Negligencie a necessidade de outrem, escondendo-a na religiosidade. O próprio irmão de Jesus, meus irmãos, meio-irmão Tiago, vai nos chamar a atenção de forma muito incisiva, que se você vir um irmão em necessidade, em carência, passando fome, e você fizer uma oração muito espiritual por ele, e enviá-lo embora, Deus lhe abençoe. Que fé é essa? Que fé é esta que nós estamos declarando, que não é capaz de enxergar a necessidade humana na nossa frente? Então Tiago diz, meus irmãos, naquela passagem que às vezes é muito mal compreendida, sobre fé e obras, que diz assim: bem, mostre-me a sua fé sem obras, que eu mostrarei a minha fé através das minhas obras. Entenda, de jeito nenhum ele está dizendo que obras salvam. De jeito nenhum ele está dizendo que obras contribuem para a salvação. O que ele está dizendo, meus irmãos, que uma das marcas inconfundíveis do cristianismo é aquilo que eu faço agora que eu creio. As obras que estão em Tiago não são apenas caridade, beneficência, incluem, mas não são apenas. Mas mudança interior, transformação de vida, santificação, todas essas são obras posteriores à minha fé. Creio, agora realizo. Realizo e depois creio, não tem efeito nenhum, porque eu realizei na minha própria força, sem haver a obra do Espírito Santo na minha vida. Ok, irmãos? Então isso é importante nós destacarmos. Mas voltando para o que importa, relacionado aos fariseus, eles, obviamente sem ter uma fé verdadeira, mas uma fé apenas meramente religiosa, institucional, eles achavam a religiosidade mais importante e as manifestações cultuais mais importantes do que atender às necessidades dos seres humanos. Na verdade, alguns domingos, apenas 2 ou 3 domingos atrás, irmãos, eu mencionei a necessidade de nós tornarmos uma coisa mais organizada e mais frequente, como igreja, a atenção, a ação para com famílias, para com pessoas que tenham necessidades materiais, como uma demonstração do amor de Cristo.
E depois de falar aquilo para a igreja, meus irmãos, eu me deparei com um texto de uma irmã que é da equipe do pastor Ravi Zacharias, que eu já mencionei várias vezes. Eu estava lendo no site dele o artigo desta irmã, e ela falava uma coisa muito interessante, que aquilo que mais chamou a atenção no primeiro século, apesar de toda a perseguição, primeiro, segundo, terceiro século do cristianismo, de toda a perseguição, de todo o preço que se pagava para se seguir a Cristo, não eram os grandes eventos, não eram, até porque não existiam os grandes templos, até porque não existiam, não eram as grandes denominações, até porque não existiam. O que chamava a atenção do povo para o povo do caminho, que era assim que nós éramos chamados, além de cristãos, era as manifestações práticas de amor. E eu fiquei lendo aquilo, meus irmãos, e eu me senti pessoalmente envergonhado. Eu me senti pessoalmente fariseu. Não significa que aquilo que nós fazemos cultualmente se assemelha àquilo que eles faziam, porque o culto deles era aquela famosa oração que bate no teto e cai, né? Porque não há nada de Deus naquilo lá. Mas por mais, meus irmãos, que nós nos reunamos e estudemos a Bíblia com todo afinco, com toda sinceridade, e que estamos aqui cultuando, eu quero crer que você está fazendo todo o seu coração, você não veio obrigado, e eu espero que você não tenha vindo para aplacar a sua consciência, porque manchete não vai adiantar. Manifestações religiosas não aplacam uma consciência que verdadeiramente é trabalhada pelo Espírito Santo. Porém, apesar de tudo isso aqui ser um culto verdadeiro, nós devemos, meus irmãos, fazer também as outras muitas coisas que o Senhor nos ensinou. E por isso eu achei tão oportuno que eu tenha achado aquele artigo logo depois de termos falado aquilo aqui na igreja. Eu não sei como está a sua dispensa, nós estamos no dia 28 do mês, não é isso? Está acabando. Por acaso você está comendo pão e água em casa? Difícil, né? Hoje no horário do almoço, você fez um arrozinho, fritou um ovo? Acredito que não. E se assim o foi, meu irmão, me perdoe e se inclua fora desse exemplo. Mas a verdade é, meus irmãos, que nós temos recebido muito mais de Deus do que às vezes até nós precisamos. E eu não estou me referindo à sua TV, ao seu carro, estou me referindo à comida. Porque se você chegar com uma TV de LCD de 42 polegadas lá na periferia, ele até pode ficar muito impressionado, mas provavelmente ele vai vender. Por que adianta uma TV na parede se em cima da mesa não tem comida? E o fato é, meus irmãos, que nós precisamos, como cristãos, cada dia sermos chamados a atenção. Eu me chamar a atenção, nós como igreja, a este fato de que há pessoas nesta cidade, nesta noite, que vão dormir com fome. E talvez você conheça algumas pessoas nesse perfil. Então eu digo, meus irmãos, e lanço o desafio novamente, que é necessário que nós, de uma forma organizada, não apenas quando alguém bate aqui na porta, ou alguém chega assim, olha, eu tenho uma família. Não, há sempre uma família, mesmo que nós não saibamos, mas se nós fizermos a nossa parte e formos atrás, nós vamos encontrar aqueles que precisam e nós não negligenciaremos a sua necessidade. No versículo 15, meus irmãos, Jesus continua e mais uma vez ele chama a atenção com um ai. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus e hipócritas. O refrão é o mesmo, agora a estrofe. Porque percorrem a terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Da gengiva para baixo, estava tudo sendo canela aqui para Jesus, né? Só na jugular, só na pupila, forte. Sabe o que Jesus está dizendo aqui, meus irmãos? O gentio, o não judeu, via de regra, isso aí a gente aprende através dos historiadores, quando se convertia para o judaísmo, em contraste com aquele que crescia no judaísmo, ele se tornava um cara muito mais radical, ele se tornava um cara muito mais dedicado do que aquele que havia crescido.
O que é muito interessante, porque não é regra, mas acontece muitas vezes, você verificar numa pessoa que se converte nos seus 20, nos seus 30 anos, depois às vezes de uma vida muito longe do Senhor, e que ele se converte, se torna um cristão de certa forma mais radical, mais dedicado, mais compromissado do que aqueles que crescem no cristianismo. Não é regra, mas acontece muitas vezes. E aí, ciente disso, Jesus faz uma dura crítica aos fariseus, porque esses que eles estavam indo a toda a terra e mar para fazer o convertido, para fazer o prosélito, como era chamado, se transformava em alguém 2 vezes pior que ele, porque enxergavam na religião judaica, no Deus, na religião monoteísta, único Deus judaica, aquilo que eles buscavam durante toda a sua vida, mas depois de encontrar, aprendiam o erro e embarcavam no erro de forma muito radical. 6º ponto da nossa mensagem é o seguinte: se quer ser um fariseu, façam discípulos ainda mais radicais no erro do que você. Ou seja, meus irmãos, mais ou menos como aquela nosso 4º ponto sobre estar dando um exemplo errado, nós temos um mandato de fazer discípulos. Não tem para onde correr. Não adianta você dizer, não é o meu chamado, não é o meu ministério. Está lá em Mateus capítulo 28, 5 capítulos depois do nosso texto. E este mandato é para todo cristão. Não adianta você, eu não tenho maturidade. Não tem porque não está buscando. Não tem porque não está se aprofundando na palavra. Porque a maturidade, meus irmãos, não é privilégio de A, B ou C. Maturidade é a ordem natural que sobrenaturalmente acontece na vida de cada cristão. Não obstante, a gente verifica o cabra com 10, 20, 30 anos de evangelho, porém falta-lhe uma profundidade, não apenas maturidade, mas uma profundidade bíblica muitas vezes. Por quê? Não buscou. Gastou o seu tempo, a sua vida com as coisas deste mundo, com o trabalho, com tudo mais, com o lazer, e a vida foi passando. Mas se nós revertermos este processo e buscarmos a maturidade que o Senhor deseja de nós, irmãos, o caminho natural é eu discipular alguém, é eu ajudar alguém. E dessa maneira, meus irmãos, quando nós aceitamos o desafio de fazer discípulos, eu não sei se você se sentiu assim, aqueles que já discipularam aqui, mas uma das coisas que mais me chama a atenção quando eu comecei a discipular são os meus erros, porque eu verdadeiramente morria de medo de que os meus discípulos fizessem as mesmas coisas erradas que eu fazia, as mesmas lutas que eu tinha, as mesmas coisas que eram lugares difíceis para mim. Mas na verdade, meus irmãos, isso começou alguns anos antes, quando eu fui pai, porque o primeiro discípulo que você tem é o seu filho. E uma das coisas, meus irmãos, eu conversava até com o Vini essa semana pelo Facebook, e ele estava falando obviamente da maravilha que ele está vendo de ser pai novo, né? E como a cabeça, a própria mente, a psique da gente muda quando a gente pega o nosso filho pela primeira vez, e o nosso entendimento das coisas são transformados. E eu falei para ele, pois é, meu amigo, 29 de abril de 1997 eu fui transformado em outro homem. Você enxerga a vida de outra maneira. E de forma semelhante, meus irmãos, quando nós começamos a cuidar de vidas, e veja bem, até de forma pastoral posso lhe dizer isso, não é cuidar de vidas, é uma ou duas, individualmente, investindo, andando, trabalhando, você também começa a enxergar a sua vida espiritual, a sua vida cristã de uma outra maneira. E é intensamente necessário que você preste maior atenção aos seus erros. Sabe por quê, querido? A tendência do discipulador é ser, até um certo ponto, imitado, não só nas suas virtudes, mas também nos seus defeitos. Ah, pastor, mas isso aí não é culpa minha, porque ele deveria estar imitando Jesus. É? Disse Paulo: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo.
E eu já ouvi muito crente querer se esquivar dessa verdade, até querendo dizer, não, é porque era o apóstolo Paulo. Eu não creio, meus irmãos, nesse sentido. Todos nós estamos discipulando uns aos outros com a nossa vida. O que acontece é que quando a sua vida manifesta uma imaturidade, e eu percebo isso, eu tenho escolha de não limitar. Muitas vezes um novo convertido não tem ainda a habilidade de discernir isso e não imitar você. E aí você está discipulando o sujeito, e aí você fala com ele da importância de congregar. Meu irmão, oração, leitura da palavra, você começa a repetir as mesmas boas coisas que você sabe que são verdades. Que bom. Aí o cabra chega na sexta-feira, ele olha para cá, olha para lá, ué, cadê o meu discipulador? E aí nós começamos a fazer, meus irmãos, de novo, o ponto número 1, pregue uma coisa e viva outra. Aí o seu discípulo vira para vocês e diz ali, eu queria lhe perguntar, eu sempre tive esse problema antes de me converter, eu queria lhe perguntar sobre o dízimo. E aí você tem uma grande dificuldade não sendo dizimista. E aí na próxima reunião com ele, ele pergunta assim, veja bem, eu estava lendo em casa Mateus 28, e tem um tal de ide, porque ele ainda usa aquela Bíblia da linguagem antiga, né? Aí você lê na sua, vão por todo mundo e prega o evangelho. Quer dizer que agora que eu me converti eu tenho que pregar o evangelho? Aí você, E ele, então vamos. Aí você, hoje eu não posso, eu tenho uma pedicure marcado e um negócio aí para eu fazer. Sabe qual é a saída, meus irmãos, dessa sinuca de bico que as pessoas têm tido? Tá vendo, pastor? Eu não tenho maturidade ainda para discipular. Não, querido, você ainda não acordou para a verdadeira vida cristã. Que não é um negócio que você fica esperando o dia em que você vai acordar para essas coisas, mas são coisas, queridos, sobejadamente colocadas na palavra. Então, vida de leitura bíblica, vida de oração, que é o beabá do cristianismo, vida de evangelismo, sem um ofertante, um mantenedor da obra, são coisas básicas, são coisas do dia a dia, são coisas, queridos, que já deviam estar ausentes da pregação deste púlpito. Nós já deveríamos estar falando de coisas mais difíceis e mais profundas, mas nós temos que muitas e muitas vezes voltar para corrigir o nosso comportamento farisaico. Façam discípulos ainda mais radicais no erro do que você, caso você deseje se tornar um fariseu. No versículo 16 ao 22, que é até onde nós vamos chegar hoje, nós vamos tirar os 2 últimos princípios desta noite. Preste bastante atenção no raciocínio de Jesus, meus irmãos, como ele chama a atenção agora dos fariseus. Versículo 16: ai de vocês, guias cegos, pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isto nada significa, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos insensatos, que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isso nada significa, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Cegos, que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele, e o que jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita, e aquele que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Lembra que eu falei, meus irmãos, que os fariseus eram especialistas em pegar a lei, torcê-la, interpretá-la e começar a inventar um monte de leizinhas, um monte de mandamentozinhos, inclusive incluindo coisas que nem existiam na época que Moisés escreveu, como por exemplo um santuário revestido de ouro. O santuário que eles usavam na época de Jesus era o mesmo santuário erguido nos dias, né, de Zorobabel, Esdras e Neemias. Porém,
ele havia sido feito de maneira muito simples. Ele não tinha pedras preciosas e ouro e etc, etc, até porque o povo estava voltando do cativeiro. Ele não tinha material para fazer isso. Porém, Herodes, o grande, não o Herodes do tempo de Jesus, né, um antepassado dele, que começou a dinastia, Herodes o grande, provavelmente ele mesmo se deu esse título, para agradar os judeus, mandou reformar o templo e luxá-lo, como se fala aqui no norte, né? Enriquecê-lo de muitas pedras preciosas, muito ouro, muita prata e assim por diante. Então, meus irmãos, torcendo e manipulando a interpretação das Escrituras, eles começavam a criar brechas. Mas por que eles criavam essas brechas? Para que eles mesmos pudessem passar por elas. Uma delas, repetindo o nosso texto, é o seguinte: se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado ao seu juramento, mas se jurar pelo santuário, isso nada significa. Por quê? O ouro, teoricamente, era mais valioso do que o santuário, porque ele não tinha nenhuma pedra preciosa, material precioso e assim por diante. Então perceba, meus irmãos, por que eles criavam isso? Porque caso eles tivessem jurado pelo santuário algo anteriormente, eles podiam se desculpar daquele juramento e não cumprir aquilo que eles haviam feito. Da mesma feita a outra questão entre a oferta e o altar. Por que eles faziam isso? Porque muitas vezes eles enganavam o povo com a forma como eles prometiam, como políticos, né, que prometem de dedo cruzado, né? Aí depois criam aquelas falas no microfone, na entrevista, mas aí a conjuntura política mudou, agora o Brasil é diferente e tal, e pulam fora da sua promessa política. Bem, mas aqui nós estamos falando de gente que deviam ser guias espirituais. Contudo, como Jesus os carinhosamente chama, guias cegos. O sétimo princípio, meus irmãos, de Mateus 23 é o seguinte: quer ser um fariseu? Arranje desculpas bem elaboradas para justificarem sua falta de compromisso com o Senhor. Arranjem desculpas bem elaboradas para justificarem a sua falta de compromisso com o Senhor. Meus irmãos, eu confesso a vocês que quando eu tinha a idade dos meninos aqui, na adolescência, eu me deparei com algo que eu disse: eu devo estar errado. E quando eu chegar na minha idade adulta e assim por diante, não vai ser assim. Você sabe aquela mentalidade idealista que às vezes nós temos? A gente acha que as coisas vão ficar muito melhores. Isso é normal da adolescência e da juventude. Eu não era diferente. E com qual verdade que eu me deparei? Eu comecei a ler algumas biografias missionárias e biografias de povos, irmãos nossos, né? E como foi a sua história. E eu cheguei à seguinte tese: a perseguição e a tribulação provocam, são diretamente proporcional à fidelidade e ao compromisso deles. Quanto mais perseguidos, quanto mais atribulados, mais fiéis e mais compromissados eles são. Não, mas tenho certeza que aqui no Brasil vai ser diferente. Quando nós chegarmos lá para o 2012, nós vamos ter um povo, nós vamos crescer, vamos ter um povo compromissado, nós vamos arrebatar multidões aos pés do Senhor, Isso era eu, em 1980 e bolinha. Só que eu não sabia um outro princípio que diz que a história, ela tem uma mania de se repetir. E aí, meus irmãos, 20 e tantos anos depois, aquilo que eu lia nos livros é exatamente o que eu vejo no Brasil de hoje. Não muito diferente. E é exatamente o oposto do que eu vejo entre os nossos irmãos em outros países. Porque eu nunca vi uma geração evangélica que tem tanto e reclama tanto.
Eu nunca presenciei uma geração evangélica como a nossa, a minha hoje, em que nós temos tantos recursos, temos tanto ao nosso dispor. E a pergunta do Facebook não deveria ser o que está na sua mente, mas qual é a sua reclamação hoje? Porque é um lamento após outro lamento, após outro lamento. Claro que isso não é geral, mas acredito que você concordaria comigo. E, via de regra, reclamações de coisas que nós trazemos sobre nós mesmos. Arranje desculpas bem elaboradas para justificar a sua falta de compromisso com o Senhor. Há alguns anos atrás, tinha uma pessoa que eu conhecia, que foi lançado um desafio para ele. Ele falou assim: pastor, agora eu não posso porque eu estou terminando a faculdade. Eu falei: tá bom, meu irmão, não concordo, mas respeito. Passou um tempo: pastor, agora eu não posso porque eu estou terminando meu TCC. Na época nem chamava assim. Ok. Não, pastor, agora eu estou num pique, vou estudar para um concurso. Ok. Passado o concurso: pastor, agora eu vou fazer uma pós. Pastor, minha mulher engravidou. Eu falei: ai, que desgraça. Próxima desculpa dele: meu filho nasceu. E assim foi. Ano após ano, após ano, após ano, após ano, após ano, após ano. Eu não sei, meus irmãos, talvez você um dia congregue noutra igreja assim, até que afim achei um pastor menos radical que aquele magrinho. Mas vou lhe ser sincero, eu não consigo compreender a enormidade de desculpas que a nossa geração inventa para não servir ao Senhor. Se está chovendo, está chovendo. Se está sol, está sol. Se está com muita saúde, trabalha mais. Se está com pouca saúde, é porque eu estou doente. E aí as coisas vão se repetindo e os anos vão passando, e você começa a procurar motivos para ter uma pedrinha que seja na sua coroa, vidas. E cadê as vidas? Porque não existe tempo na nossa agenda, porque estamos por demais ocupados com muitas coisas. Meus irmãos, os fariseus, eles eram assim. Eles inventavam as situações, reinterpretando a palavra de Deus ao seu bel prazer, para que eles pudessem justificar o porquê não faziam as coisas. Nós vamos ver, na verdade, mais à frente, um outro exemplo muito semelhante sobre isso. Mais à frente, mas o importante é nós vemos que, como já aqui Jesus os adverte, que eles precisavam viver a vida de líderes espirituais que Israel precisava e não viviam, porque cumpriam as suas cerimônias, sentavam no seu conforto lá no Sinédrio, viviam uma posição financeira muito boa, e as vidas, como Jesus mesmo falavam, eram como ovelhas que não tinham pastor. Os fariseus, meus irmãos, viam o povo à míngua, espiritualmente falando, fora a parte social, e não faziam nada. Não traziam conforto, não traziam instrução, não traziam ensino, não traziam desafio, nada. Mantinham o povo em completa obscuridade espiritual, de maneira que fossem facilmente controlados, e a sua posição, seu status quo não fosse ameaçado. Eu tenho certeza que essa não é de maneira nenhuma a nossa motivação, mas o princípio persiste. Sabe que você pode, querido, hoje de manhã nós falamos até sobre isso, com toda a sinceridade dizer que você tem feito tudo o que você deveria para o Senhor? Ah, pastor, mas nós nunca fazemos tudo que nós podemos para o Senhor. Meu irmão, isso é mais uma daquelas desculpas esfarrapadas. É mais uma dessas. Ora, você nunca vai ser perfeito, você nunca vai ser sem pecado, você nunca vai fazer tudo, claro, porque você é pecador como eu. Somos miseráveis pecadores, mas a pergunta é: o que você não está fazendo é porque realmente está completamente fora do seu poder hoje para fazer, ou é porque você tem substituído por desculpas,
por outras escolhas, por compromissos que não são aqueles que o Senhor deseja da sua e da minha vida. Deseja ser um fariseu? Negligencia a necessidade de outrem, escondendo-a na sua religiosidade. Sexto princípio: façam discípulos ainda mais radicais no erro do que você. Sétimo: arranje desculpas bem elaboradas para justificarem sua falta de compromisso com o Senhor. Neste mesmo texto, irmãos, em oitavo lugar, tenha o foco nas coisas de Deus e esqueça do Deus das coisas acima disso tudo. Focado na religiosidade, na cerimônia, os fariseus esqueceram quem era o dono daquilo tudo, quem era o chefe daquilo tudo. Chegaram até o ponto, meus irmãos, de considerar o ouro e a oferta maiores do que o santuário e o próprio altar que o Senhor havia estabelecido. E na verdade, meus irmãos, isso era tão forte que a cegueira espiritual deles era completa, em que Jesus pregava e eles simplesmente não conseguiam ouvir, apesar que haviam alguns poucos fariseus que eram seguidores de Jesus. Os evangelhos nos contam isso, né? Como por exemplo Nicodemos. Mas a grande maioria, meus irmãos, e que tramou o julgamento injusto e a morte dele, se escondiam atrás da religiosidade e tinham foco nas coisas. Mas por que eles tinham foco nas coisas, meus irmãos? Porque era aquele sistema religioso que os mantinha no poder. Então Jesus era uma ameaça direta àquilo que eles faziam. Daqui a pouco viriam os romanos e tirariam o poder do Sinédrio, porque eles não conseguiram controlar a crescente popularidade e aceitação de Jesus como Messias. E diga-se passagem, como rei. O povo já queria, inclusive, lembra? Fazê-lo rei à força. Lembra dessa passagem? Então isso, se saísse do controle, o Sinédrio, os fariseus em especial, corriam um sério risco de perder o controle político e religioso, apesar de limitado, que os romanos lhe permitiam. Queridos, o que isso tem a ver com o século 21? Tem muito. E eu já vou adiantando que esse é um ponto em que eu compartilharei na quinta e no sábado. Nós às vezes nos pegamos, meus irmãos, numa máquina, quando nós queremos começar a trabalhar para Deus, e é isso que você tem sido desafiado nos últimos 7 pontos: sair do lugar onde você está e trabalhar mais para o Senhor, viver mais para o Senhor, ter uma intimidade maior com o Senhor. Ok, a terceira parte é que é importante, porque sem a intimidade o resto não funciona. No meu exame de ordenação, em 25 de setembro de 1997, meus irmãos, eu não tenho a falsa modéstia de dizer que eu não estava bem preparado. Eu estava extremamente bem preparado. Eu, graças a Deus, eu agradeço ao Senhor e à minha igreja e meus pais. Eu fiz um ótimo seminário. Eu tive ótimos professores e eu fui para lá para estudar. Eu ficava vendo às vezes até alguns colegas que conversavam muito, compartilhavam muito. Eu respeito, mas eu fui lá para estudar, para me esmerar, para me afundar e perceber que só sei que nada sei. E assim, quando eu cheguei ao meu exame de ordenação, eu estava, saindo teologia pelos poros. Não tinha outro assunto não, eu estava quicando, estava afiado, estava 300 por hora. Tanto que às vezes o examinador dizia assim: a sua resposta já está suficiente. Ele me interrompia, porque eu não parava, eu estava motivado, estava focado. Até que o pastor Ed Hallock, pastor muito querido, americano, mas criado desde parece que 2 ou 3 ou 4 anos no Brasil, que era o examinador da área pessoal, me fez a seguinte pergunta: como você pode conhecer mais a Deus? Aí, meus irmãos, eu desenterrei os livros de teologia e tal, e fulano e beltrano e tal, e versículos, não sei o que. Ele me interrompeu algumas vezes e disse: não é bem isso que eu estou lhe perguntando. E é claro, eu falei também, dedicando-se ao ministério, à obra do Senhor, e ganhar vidas, tudo coisa muito bonita. Aí o pastor diz: olha, tudo que você falou está certo, não tem nada errado, mas o que você faz para conhecer a Deus é gastar tempo
com Ele. Às vezes, meus irmãos, as respostas são as coisas mais simples que existem. Eu nunca esqueci isso. Eu me lembro quase nada do meu exame de ordenação, até porque a minha memória não é muito boa. Até alguns que estavam presentes, depois que eu fui lembrar, quando eu olhei a Bíblia que eu ganhei e vi os nomes. Mas eu nunca mais esqueci isso. Como é que eu conheço o Tiago? Como é que eu conheço qualquer um? Como é que eu conheço o Felipe? Como é que eu conheço o Edney? Gastando tempo com ele. É por isso, querido, que depois que você volta da lua de mel, é que é aí que as coisas ficam interessantes, porque aquela pessoa que você buscava no portão, né, que estava toda bonita e tal, maquiada, você acorda no primeiro dia, ela está com a olheira do tamanho do Grand Canyon, você está, aquele cabelo que parece, né, a maga patológica. Aí você, quem é você, o que você fez com a minha mulher? Ou você vai e olha para ele, ele chega lá na cozinha de cueca e meia preta. Aí você, eu esperava que ele fosse tornar um sapo, não um porco como esse daí. Porque agora é que você está conhecendo a pessoa. É uma pessoa bonitinha e tudo mais. Meu amigo, isso é mole. Não estou te falando que quem faz aconselhamento pré-matrimonial comigo corre sério risco de pensar duas vezes? Agora tem uma questão, meus irmãos. Você nunca vai encontrar Deus de mau hálito, de cabelo desengrenhado, qualquer coisa assim, na convivência com Ele. Porém, você também nunca o conhecerá de verdade se você não gastar tempo com Ele. O que esse princípio quer nos dizer, meus irmãos, é que trabalhe para Deus sim, mas compreenda, você trabalha primeiro com Deus, para depois trabalhar para Deus. A inversão desta ordem sempre acabará em ativismo, sempre acabará em atividade vazia. É por isso que eu gosto tanto de ouvir as experiências de grandes homens de Deus. Eu vou postar isso para toda a igreja poder acompanhar. A minha esposa descobriu hoje um audiobook, né? Um livro falado, Heróis da Fé, e está falando sobre vários desses homens que eu vivo citando em mensagens. E hoje nós vimos um pouquinho da vida de George Miller. E meus irmãos, tem um pouco de sódio nessa camisa aqui, porque não tem como você não chorar, não tem como você não se emocionar em como aquele homem conhecia Deus. E como você viu os milagres acontecendo um após o outro. Mas por quê? Porque George Miller conhecia Deus. Ele não conhecia a obra de Deus. E hoje, quando nós ouvimos, melhor dizendo, o narrador citou um exemplo que nós já conhecíamos, em que ele estava indo pregar no Canadá, e o barco foi impedido de prosseguir com muito ímpeto, porque havia um grande nevoeiro. E ele dirigiu-se à cabine e disse: capitão, eu tenho um compromisso amanhã à tarde em Quebec, no Canadá, e eu nunca, em 57 anos, cheguei atrasado a um compromisso que o Senhor marcou para mim. Aí o capitão: olha, pastor, eu sinto, mas acho que dessa vez o senhor vai chegar atrasado, porque esse nevoeiro está muito espesso. Ele: capitão, eu creio no Deus que fez os céus e a terra, que se Ele me mandou nesse compromisso, Ele fará com que eu chegue lá. Vamos orar. Catou o capitão e se ajoelharam e oraram. Só que antes de ajoelhar, agora eu lembrei, o capitão disse mais algumas coisas, como isso era impossível, como isso era difícil, isso não acontece, o nevoeiro se dispersa com o tempo, e assim por diante. Bem, então eles oraram, e o capitão narrou depois para alguém e disse: ele fez uma oração como se fosse de uma criança, sem nada rebuscado. E quando terminou de orar, George Miller ia se levantando, e o capitão disse: eu devo orar também? E George Miller botou a mão no seu ombro e disse: capitão, não se preocupe, o senhor não acredita que Deus vai fazer alguma coisa, eu creio que Deus já fez. Vai para a sua cabine e pode olhar, porque o nevoeiro já está sendo dissipado. O nevoeiro se dissipou e George Miller chegou no horário certo, no compromisso que ele havia marcado. Por quê, meus irmãos?
Porque ele era especial? Porque Deus amava mais George Miller do que a nós? Não. Porque ele fazia as coisas de Deus, mas primeiro ele fazia as coisas com Deus. E mais uma vez vou lhe perguntar: como está a sua vida de oração? Aonde você tem estado em nossas reuniões de oração? Enfim, como tem sido a sua vida andando com o Senhor? Tenha o foco nas coisas de Deus. Esqueça do Deus das coisas acima disso tudo, se você quer ser um fariseu. Essa noite, meus irmãos, nós chegamos ao 8º ponto, e eu concordo que esta não é uma mensagem fácil de se ouvir, especialmente quando a minha vida é comparada com alguém que eu tenho certeza que você não gosta muito. É mais ou menos nos dias de hoje, se alguém fizesse uma palestra motivacional, como ser um político corrupto. Anota aí, passo 1, passo 2, passo 3, não é verdade? Alguém diria: peraí, palestra motivacional? E talvez você tenha vindo hoje, não veio semana passada, você deve estar perguntando: o pastor surtou, isso é título que se apresente? Como se tornar um fariseu? Mas perceba, querido, muitas vezes nós aprendemos também olhando o mau exemplo, e esses são péssimos exemplos, que tem o interesse, a intenção, essa noite, de apontar na nossa vida, irmãos, debaixo do microscópio, o que está errado. E se você esteve no nosso grupo de vida esta semana, você compartilhou ou ouviu os compartilhamentos dos outros irmãos, em que em muitas situações nós já fizemos pelo menos um estágiozinho de fariseu. Se não ganhamos uma carteirinha, um diploma, pelo menos fizemos um test drive. E pelo compartilhar dos meus irmãos que eu presenciei, foi um test drive muito desagradável. Eu sugiro a você que esta semana você medite em Mateus 23, nos 8 pontos que nós ouvimos. E novamente, querido, examine a sua vida, examinemos a nossa vida, e vamos pedir ao Senhor: Senhor, me examina, eu quero ser sincero, eu quero ser íntegro, eu quero ser verdadeiro, eu quero ter autoridade como Jesus. Lembra? Ele ensina como quem tem autoridade, não como os fariseus, porque falavam uma coisa e viviam outra. Feche os olhos, vamos orar. Eu quero convidar você, querido, a pessoalmente fazer esse desafio, você e o Senhor. Você que está aqui essa noite, você que está ouvindo esta mensagem, faça o seu desafio com o Senhor. Deus, examina o meu coração. Se eu tenho, Deus querido, em algum momento sido hipócrita, sido fariseu, se eu tenho negligenciado a necessidade dos outros, me escondendo atrás de uma pretensa religiosidade, Deus, se eu tenho ensinado as pessoas a serem ainda piores do que eu com o meu mau exemplo, Deus, se eu tenho arranjado desculpas muito elaboradas na minha mente, muito lógicas, para negligenciar a tua obra, Deus, se mesmo quando eu trabalho para ti, eu tenho falhado na minha vida contigo, essa noite, Senhor, eu quero me arrepender. Quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor me dê graça, poder para me libertar de tudo isso, porque eu quero sinceramente viver para te agradar. Eu não quero, ó Deus, nunca que o meu ministério seja maior do que o Deus que me chamou. Eu não quero nunca, Deus,
Que as coisas de Deus tomem a frente do Deus das coisas. Eu quero nunca, Deus, torcer a tua palavra, manipular as minhas circunstâncias para saciar a minha consciência e agradar a opinião de outros. Faz esta obra, Deus querido, em nossas vidas. É a nossa necessidade, é a nossa carência, é o nosso pedido que nós fazemos no nome daquele em quem nunca houve falsidade, pecado ou mancha alguma, em nome do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém.